go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Lost voice maybe. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar a vocês a presença do poeta e filósofo Ângelo Monteiro em Curitiba, no Instituto Olavo de Carvalho, nos dias 10 e 11 de dezembro, sexta-feira e sábado, às 15 horas, com 2 conferências que certamente serão imperdíveis. Aqui também, para não dizer que está tudo perdido no Brasil, o pessoal me avisa aqui, o Fabrício Vasconcelos me avisa que a Baixada Santista agora tem a sua missa tridentina, depois de 50 anos. É todo domingo às 3h30 da tarde na Capela Nossa Senhora do Desterro. Fica dentro do Museu de Arte Sacra, no Centro Histórico de Santos. Aos poucos a missa tridentina vai voltando, né? Também o pessoal aqui do Centro Cultural Mirador, www.ccmirador.com.br, em Porto Alegre, avisa que está exibindo todas as sextas-feiras às 16 horas o curso completo da minha História Essencial da Filosofia, gratuitamente para quem quiser assistir. O Centro Cultural Mirador é o centro da seção masculina do Opus Dei em Porto Alegre. Portanto, qualquer um pode ir, mas é a seção masculina, então Clube do Bolinha, só entra menino. O endereço do centro é bairro Rio Branco, Rua Cônego Viana, número 210. Então, parabéns aí, Centro Cultural Mirador, muito obrigado pela sua atenção. Olha aqui, esta semana chegou aqui um comentário do Ken Blackwell, que foi secretário de Estado do Ohio. Ele diz que pelos resultados da eleição americana é que nós podemos ver a total falta de confiabilidade da grande mídia aqui dos Estados Unidos. Porque, para quem acredita em New York Times, CNN, etc., o Tea Party ainda era apenas, vamos dizer, um grupelho, né? Grupelho de extremistas, racistas, etc. O Ken Blackwell, que é um dos líderes do negócio e é mais preto que o Obama, ele diz, olha, se lendo os jornais você diria que o Tea Party ia ter 2 votos. Na verdade, o Tea Party foi o grande vencedor das eleições, mostrando que ele expressa a opinião majoritária, maciçamente a opinião majoritária americana. Mas olha, no Brasil ainda tem gente que não se rende a isto, porque aqui na Folha de São Paulo, no UOL, né, aqui aparece um sujeito chamado... Uma moça chamada Andréa, pode ser nome de homem ou de mulher, Andréa Murta, correspondente em Washington. Olha, a função de correspondente em Washington consiste em você ler o New York Times, recortar, traduzir uns pedacinhos, mandar para o Brasil e dormir o resto do dia, né? Então essa senhora ou senhor, não sei, né, já chama um negócio de movimento ultraconservador, quer dizer, que é excessivo, ultra é aquilo que é excessivo, que ultrapassa. Então o que você está querendo dizer? Que a maioria do eleitorado americano é ultraconservador, deveria ser banido da política? E ele diz aqui que o Tea Party atrai 600 grupelhos, né? Então aqui, mas é uma reunião de grupelhos. É incrível, e dizendo, não, o movimento não tem um objetivo claro, né? Está reclamando, está fazendo de superior. Quer dizer, que coisa mais provinciana, mais idiota, pô. Quer dizer que depois dessa votação vocês ainda não entendem que aquilo é a expressão da opinião majoritária americana? Meu Deus do céu, essa mídia, tanto no Brasil quanto aqui, olha,
não é para acreditar em nada, não é para ler essas porcarias. Por que vocês leem a Folha de São Paulo? Por que leem o New York Times? O pior são os jornais brasileiros que reproduzem artigos do New York Times. Cada um pior que o outro. Não tem um que mereça respeito, que mereça atenção. É só besteira mesmo. Besteira quando não é mentira, né? Agora, o mundo está ficando cada vez mais esquisito, porque tem aqui um cidadão britânico, Charles Kane. Ele fez cirurgia para mudar de sexo, virou mulher, mas não gostou, né? Daí diz que o senhor gastou 100 mil libras, são 274 mil reais, né? Para virar mulher. Daí olhou, não gostou, fez sexo com o homem, achou que era muito chato, decidiu virar homem de novo. Então, uma coisa maluca. Tira a piroca, põe a piroca. Agora eu quero saber o seguinte: onde acharam as bolas para botar de volta? Isso, eu leio aquilo. Olha, diz que o implante de seio foi retirado, fizeram lá uma piroca artificial com pele da barriga, mas e as bolas? Hã? Ninguém diz isso. É o mistério dos mistérios. Será que tiraram a bola de alguém e caparam o sujeito na rua? Né? Também o governo da Índia avisa que está tirando os cocos dos coqueiros para que não caiam na cabeça do Obama. Mas por que os cocos? E não as jacas, as mangas e tudo mais? E por que não tampar o cu dos passarinhos? Como já adverti os mamonas assassinas, as pombinhas, quando voam, por incrível que pareça, ficam sobrevoando com seus cus mirando nas nossas cabeças. É um risco muito maior do que cair um coco. Que coisa mais injusta? Ou será que a cabeça do Obama atrai cocos, né, por homologia, por ser oca como um coco? Só pode ser isso, né? Agora, também você vê como é mídia. Saiu aqui no Globo. Espanhóis protestam contra a presença do Papa em Barcelona. Espanhóis protestam, quando você vai ver assim, eram 50 gays. 50 gays agora são os espanhóis? Quer dizer, 50 gays malucos gritando contra o Papa, né? O Papa foi lá para consagrar a Catedral da Sagrada Família, que é obra do arquiteto Gaudí, que é um dos grandes gênios da arquitetura de todos os tempos. A catedral é uma maravilha, 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 uma obra de arte assim de, sabe, de você ficar perplexo. E já está demorando muito para consagrar a catedral. Agora, o pior é o seguinte, que os caras dizem que aquilo representa uma época de tempos passados e obscuros, né? Ele está se referindo à Idade Média, mas acontece o seguinte: a Catedral Sagrada Família foi construída no começo do século XX, meu Deus do céu. Quer dizer, nem isso os caras sabem. Puta vida, né? A gente fica lá o dia inteiro se esfregando em homem, não tem tempo para estudar. E daí vai lá falar besteira na frente do Papa, e o Globo noticia espanhóis. Você tem que parecer que a nação espanhola, que houve um movimento como o Tea Party, todo mundo saindo na rua para protestar contra o Papa. Na verdade, é meia dúzia de gato pingado. Agora, meia dúzia de gato pingado, gay, tem repercussão no mundo inteiro. Se você fizer uma manifestação de 50 pessoas, por exemplo, contra o aborto, a mídia vai ignorar solenemente. Ou então vai gozar da sua cara. Ah lá, meia dúzia de gato pingado. Agora, se é 50 gay falando contra o Papa, daí virou a manchete: espanhóis protestam contra a presença do Papa. Olha, porra, o Globo não serve nem para limpar o cu, eu tenho vergonha de ter escrito nesse jornal, porra. Escrevi porque simplesmente tinha o dever de dizer certas coisas, e eles me ofereceram de má vontade aquela tribuna. E além disso, eu precisava do dinheiro, ganhava algum dinheiro ali. Depois de ser demitido do Globo, minha situação melhorou muito, se vocês querem saber, né? Agora está aqui, né? O Defensoria Pública da União recomendou ao MEC que anule a prova do Enem 2010. A prova estava cheia de erro, toda furada, ainda vazou. Todo mundo ficou sabendo, pô, mas o Enem não é para avaliar os outros? Agora, se o avaliador é esta merda, o que vale a avaliação, meu Deus do céu? Né? O Brasil, assim, virou um negócio onde ninguém mais tem critério para medir nada. Todas as medidas no Brasil são elásticas, né? Tudo é subjetivo. Ó, na prova do Enem tem até a questão sobre homofobia, né?
e dizia o seguinte, que pecado nefando era a expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. Não, os inquisidores o caralho, gente. Hoje, turma do Enem. É? O Papa hoje dirá para você que é um pecado nefando. É? Quer dizer, isso aí faz parte da doutrina da igreja, não eram os inquisidores. Talvez até entre os inquisidores tivessem uns viados enrustidos lá, como é que eu vou saber? Né? Então, quer dizer, a pergunta é construída de modo a criar preconceito e ódio contra a Igreja Católica. Como se a Igreja Católica tivesse passado 2000 anos matando viado, não teria sobrado nenhum. Pior, aqui, para introduzir a pergunta, ele diz que um número, ele fala da Inquisição e diz o número de homossexuais assassinados no Brasil, quer dizer, já está associando a doutrina católica sobre o pecado com os assassinatos de homossexuais. Então, primeiro, a associação inteiramente difamatória. Você vai ver, não tem um sujeito que matou gay por ser católico e ficar ofendido com a viadagem do outro. Não tem nenhum. Você diz, ó, matei por motivo religioso, porque ele estava cometendo um pecado nefando, fui lá e dei 2 tiros no desgraçado. Não vai ter um caso desse. Mas aqui o Enem, né, fazendo a sua lavagem cerebral em cima da cabeça dos meninos, já cria essa associação. E, em segundo lugar, mente, porque o Brasil bateu o recorde histórico de assassinatos de homossexuais. Peraí, recorde histórico de quem? Do próprio Brasil ou do mundo? Hã? Olha que coisa mais filha da puta. Bateu o recorde histórico. Não diz se bateu o recorde do mundo ou do próprio Brasil. Quer dizer, se teve um assassinato a mais, então, evidentemente, bateu o recorde do ano passado. Qual é esse recorde extraordinário que prova a perseguição, a matança, o genocídio de homossexuais no Brasil? São 195 casos. Num país que tem 50 mil homicídios por ano, eles acham que 195 homossexuais assassinados comprova perseguição a gay. Ademais, eu desafio qualquer pesquisador a fazer uma revisão desses 195 casos e ver se está provado que esses crimes foram cometidos por motivação homofóbica. Porque qualquer coisa que se faça contra o homossexual, né? Por exemplo, o homossexual vem com o carro, bate no seu carro, você fica puto da vida, levanta, dá 3 porradas no cara, ele chega lá, vai na delegacia e diz que foi agredido por motivação homofóbica. Ou um ladrão entra na casa dele, assalta, o cara reage, eles dão 2 tiros no cara, pronto, foi assassinado por motivação homofóbica. Eu duvido que estes 195 casos sejam autênticos. Porque, cadê a documentação? Cadê os 195 processos? Por que não publicam? Se querem provar que houve 195, publiquem os 195 processos. Façam lá uma publicação do próprio Enem, né? Provar que a sua pergunta, a sua formulação da pergunta tem algum fundamento. Você não verá em parte alguma essa documentação. Não verá porque ela não existe. Isso é tudo fraude, isso é uma empulhação. Quer dizer, isso é uma auto-vitimização encenada. O Brasil é um país que as vovozinhas assistem show de travesti às 3 horas da tarde com os netinhos. Ninguém faz porra nenhuma contra o homossexual. Devia fazer. Devia processar, por exemplo, né? Esses camaradas que ficam aí promovendo pedofilia, como o seu Luiz Mota, que é um óbvio propagandista da pedofilia, tá certo? Isso aí é apologia do crime. Então, o que se devia fazer contra esses caras? Processá-los. Agora, todo mundo fica afagando a cabeça dos caras e o governo gastando o nosso dinheiro, né, para puxar o saco, né, de quem muitos gostariam de não ter saco, tá certo? Mas o governo puxa. Agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em função de suas inumeráveis contribuições à alta cultura do Brasil, virou um instituto. Ó, já que tem um monte de patrocinadores, Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, né, um centro de debates, um centro cultural importantíssimo, né, um prédio instalado, já mal foi fundado, já tem um prédio de 3 andares, próximo ao Parque de Ibirapuera, São Paulo, com um auditório de 200 lugares de estacionamento. Deve ser estacionamento de mula. Né? As conferências são dadas no estacionamento, tá certo? Né? Então, você imagina, essa semana, o seu Paulo Rabelo de Castro,
que anos atrás me foi apresentado num Fórum da Liberdade como uma das grandes esperanças do pensamento liberal conservador do Brasil. Então, logo Dona Dilma foi eleita, publicou um negócio que é de uma puxação de saco abjeta, nojenta. Ô Paulo Rabelo de Castro, se eu vir você na rua, vou cuspir no seu olho. Não vou bater em você, não. Não vou fazer nada com você, mas uma cuspidinha. Porra, será que você merece uma cuspida? Eu vou pensar um pouco. Mas o homem puxa o saco e diz assim, não puxa o saco só da Dilma, puxa o do Lula também. Diz que o Lula foi um gigante. O Brasil está maravilhoso. Ora, na mesma semana, o Paulo Rabelo de Castro, na mesma semana saiu o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, no Brasil está em 73º lugar. Se você for ver, a maior universidade brasileira, aquela que é a mais badalada, que é a USP, está em 210º lugar no índice das melhores universidades do mundo, das quais 10 estão nos Estados Unidos. As 10 primeiras estão nos Estados Unidos. Isso foi uma conta que não foi feita por americano, foi feita lá em Londres. E os ingleses tiveram a honradez de não botar uma universidade inglesa sequer. As 10 primeiras são americanas. E vai baixando, baixando, baixando. Lá embaixo, depois de universidades da Zâmbia, da Serra Leoa, etc., etc., vem a magnífica USP. Os nossos alunos continuam tirando os últimos lugares nos testes internacionais. Sempre, 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 sempre. Em matéria de liberdade econômica, você procura o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, você vai ver que o Brasil também está lá embaixo. Então, qual é a grande obra do Lula? E, ademais, continua 50 mil homicídios por ano. Então, é o país mais burro, mais assassino, com baixo desenvolvimento humano, sem uma universidade que presta, a educação totalmente destruída, a alta cultura desaparecida. Isso é a obra do Lula. E brasileiro sendo assassinado a granel na rua. Tá certo? Enquanto o pessoal fica preocupado com 195 gays. Os outros 49 mil e tantos brasileiros não interessa. Eu não vejo um debate sobre isso. Eu vejo os caras falando abstratamente em segurança. Eu digo, mas espera aí. Ninguém está dizendo que está havendo uma matança, que isso aí corresponde a 2 guerras do Iraque por ano. Não tem nada que se compare a isso no mundo. Não tem, e é uma coisa contínua, é todo ano a mesma coisa. Quer dizer, a matança de brasileiro, o genocídio de brasileiro já virou uma coisa normal. Você não vê um debate, você não vê uma preocupação séria durante as campanhas eleitorais. Você não vê ninguém protestando contra isso. Tá certo? Embora a gente saiba que muitos desses homicídios estão ligados ao narcotráfico, o narcotráfico no Brasil já é dominado pela Farc, enquanto o governo fica de namorico com a Farc. Eu digo, o governo não age contra essa matança precisamente por causa disso, porque tem rabo preso com as Farc. Também não vê ninguém discutindo isso aí. Então, isso quer dizer o seguinte, que o mero sentimento humano de piedade, de amor ao próximo, desapareceu do Brasil. O Brasil só pensa em dinheiro. E o seu Paulo Rabelo de Castro e outros, o método de ciência política deles para analisar a situação é o seguinte: eles leem as cotações da Bolsa de Valores, vê se eles estão ganhando dinheiro. Se eles estão ganhando dinheiro, eles dizem que está tudo uma maravilha e que o presidente é um gigante. O resto pode matar brasileiro, pode destruir a alta cultura, pode destruir a educação primária e secundária, tá certo? Pode nosso índice de desenvolvimento humano empurrá-lo. Ele acha que tudo é maravilhoso. Quer dizer, como é possível a pessoa que só olha a coisa daquele ângulo, não é econômico, financeiro, estrito, e julga as coisas. Paulo Rabelo de Castro, você como analista político, você é um merda. Você é primário, você é um amador, você não sabe nada. O que você sabe é só ver se você e seus amigos estão ganhando dinheiro e daí dizer que está tudo maravilhoso. Como é que se pode julgar uma administração só por resultado financeiro? Meu Deus do céu, isso é de uma mesquinharia, de uma estupidez. Quer dizer, o país não consiste de pessoas. O país consiste de uma conta bancária. E mesmo numa empresa, meu filho, você julga uma empresa, vamos falar, você tem uma empresa. Certamente você tem uma. Você julga a sua empresa só pelo lucro dela? E o bem-estar dos funcionários, as relações humanas, a honradez da sua empresa, o ambiente de segurança da sua empresa, nada disso conta. Nada disso tem importância. Então você, para julgar um país inteiro, você pega, faz suas miseráveis continhas
E chama de gigante o homem que simplesmente, cujo único mérito foi o de não ter bloqueado a política econômica dos seus antecessores. Porque o mérito da recuperação econômica brasileira é inteiramente de duas pessoas. Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. E depois a equipe que veio, continua a coisa de Pedro Malan e outros. Tá certo? Foram esses caras que fizeram. O Lula simplesmente, vamos dizer, é louco, mas não rasga dinheiro. Deixou os caras continuar trabalhando. Por que ele deixou os caras continuar trabalhando? Porque ele tinha outras urgências. A grande urgência era criar o que ele chamou Partido-Estado, quer dizer, engolir o Estado, fazer do Estado um órgão do PT, inclusive para ser usado em propaganda eleitoral, porque eu lhes digo, esta eleição da dona Dilma, ela não vale nada, porque o Estado foi maciçamente usado como órgão de propaganda, como nunca foi antes neste país. Esta eleição não vale, eu não reconheço essa dona como presidente, nunca vou reconhecê-la como presidente, e se esta coisa toda não foi investigada, então aí o Brasil foi para as cucuias, perdeu toda a vergonha e tem no seu Paulo Rabelo de Castro um excelente representante. Agora, o artigo do Paulo Rabelo ainda sai no Instituto Milênio, que foi feito para, né, defender as ideias liberais e conservadoras. Quer dizer, enquanto o Instituto estava puxando o saco do Obama, né, vamos dizer, é errado, é nojento, mas pode dizer, bom, o Obama está no exterior, não é muito importante e tal, mas passar a puxar o saco de Dilma e Lula, né? Então, ora, vocês foram criados exatamente para isto. Vocês, pô, são uma oposição fingida, vocês estão a tudo vendidos, vocês estão essa bando de puxa-saco. É uma coisa realmente nojenta, sabe? Não sei por que a gente tem paciência até de falar dessas pessoas, né? E essa turma toda lá que está patrocinando um instituto para o Lula, um instituto de debates. Um homem que diz que não leu um livro, né? O que só fala besteira, você abre a boca do cara só sai merda, porra. Vocês não têm vergonha, não, de se rebaixar a esse ponto? Ademais, é uma personalidade mesquinha, feita só de vaidade, um jeito oco. Oco, e mais ainda, é de uma vaidade psicótica. O homem se compara a Jesus Cristo. Com superioridade, ele diz que ele sofreu mais do que Jesus Cristo. Sofreu por quê? Porque 2 ou 3 pessoas não gostaram da administração dele. Ai, que sofrimento, que coisa horrorosa. Né? Ai, ai, ai. Peraí, tem alguém na linha? Oi, alô? Alô, quem é? Oi, Jefferson de Londrina. Jefferson, tudo bem? Tudo ótimo. Estou ligando para você. Primeira vez que consigo conversar contigo ouvido aqui pelo programa. E eu gostaria que ele tenha um comentário seu e um outro comentário que eu ouvi recentemente no metrô, que deixou um pouco triste, né? A gente fica um pouco chateado. Mas é a realidade, parece. Uma senhora conversando com uma outra, e eu ouvi a conversa, e ela comentando sobre a eleição. E aí ela disse assim, pra mim tanto faz com palavras, tanto faz. Se eu vou ter que trabalhar de qualquer jeito, quer dizer, é tão absurdo. É claro, isso é uma miséria mental, né? De tudo que a pessoa sabe é, vamos dizer, a sua situação financeira imediata. Nem a do vizinho ela sabe. Mas o pior não é que uma senhora na feira fale isso. O pior é quando você vê um economista, um homem que tem responsabilidade como Paulo Rabelo de Castro, raciocinando da mesma maneira. Só o que interessa é o dinheirinho. Então, que pessoas analfabetas pensem assim, tá certo. A doninha de casa, que nunca leu um livro na vida, nunca leu nem Tipatinhas, pode pensar assim. Mas como é que um Paulo Rabelo de Castro, a turma do Instituto Milênio, pode pensar assim? Como é que se pode julgar o Estado de um país só pelas finanças, meu Deus do céu? Você vê que, olha, a degradação moral e intelectual do Brasil é uma coisa que não tem precedente no mundo. Você pega, outro dia deram lá o prêmio Jabuti, deram para quem? Para Chico Buarque de Holanda e Maria Rita Kel. Se somar tudo que os caras escreveram na vida, não vale um artigo meu, porque não tem substância nenhuma, é tudo besteira. A Maria Rita é apenas uma, vamos dizer, uma mulher que está
Vamos dizer, ela teve um pai muito bom, que foi o Renato Kell, deu tudo para ela, deu uma boa vida, e ela está muito revoltada com a instituição da família porque ajudou ela, tá entendendo? É assim. Quer dizer, quanto uma pessoa recebe na vida, mais revoltada fica. Está revoltada com os homens. Né? Eu não vejo que algum homem jamais tenha feito algum mal para ela, eu nunca soube disso. Né? Então, e o Chico Buarque, porra, a obra dele é uma coisa totalmente oca. De vez em quando eles fazem uns joguinhos de palavra interessantes, mas não vai passar disso, é? Quer dizer, o cara já recebeu tudo quanto é prêmio, toda hora tá todo mundo puxando o saco, por quê? O que é isso? Pô, como é que você vai comparar Chico Buarque e Maria Rita Kell com os escritores que o Brasil tinha nos anos 50 e 60? Que você tinha ali vivos ao mesmo tempo, você tinha Manuel Bandeira, Marques Rebelo, Herberto Salles, Graciliano Ramos, Gilberto Freire, Otto Maria Carpo. Era um negócio maravilhoso. Otávio de Faria, estavam todos vivos e trabalhando ao mesmo tempo. Agora não tem um, meu filho, não tem um. Quer dizer, a literatura brasileira acabou, a alta cultura acabou no Brasil. Isso nunca aconteceu em país nenhum do mundo, nem mesmo na Alemanha nazista. Durante o nazismo a cultura baixou esse ponto, nem mesmo ali. Agora, no Brasil, as pessoas destruíram a alta cultura porque elas têm inveja. É aquele sujeito analfabeto incapaz, que ele odeia quem tem conhecimento, odeia quem tem capacidade. E quem é assim? O próprio Lula é assim, Dona Dilma também é assim, que é outra analfabeta. Olavo, mas me parece que a situação é muito absurda e você, nós como brasileiros, assistindo a todo o circo, é muito complicado. Mas parece uma situação não só brasileira, mas o Brasil realmente é um caso particular e deve ser tomado como tal, mas é uma situação que tem um nível... Claro, há uma certa decadência cultural mundial, mas como o Brasil, não tem nada que se compare. Nada. Porque no Brasil acabou 100%. Você não vê um sinal de vida intelectual nesse país. Nada. No máximo, você tem alguma atividade escolar. Quando se diz que uma universidade é boa, significa o seguinte: vida intelectual não tem nenhum interesse em conhecimento, tem apenas a rotina. Os caras continuam, né, batendo ponto e ensinando dando as mesmas aulinhas do ano passado. Isso é o que você pode encontrar na USP, por exemplo. Agora, criatividade intelectual, interesse, pesquisa da verdade, não tem nada. Agora, eu sei que quem está aí dentro não consegue medir a diferença. Aliás, o brasileiro nem quando ele viaja ele enxerga a diferença. Né? O brasileiro vai para Paris, né? E não vê muita diferença entre Paris e Ferraz de Vasconcelos, tá entendendo? E volta falando mal. E esses brasileiros vagabundo que está aqui como imigrante ilegal, os caras chegam aqui com a mão adentro e outra atrás. Chegam esfomeado, ferrado, tá entendendo? Chegam D4. Um ano depois tem uma casa, 3 carros, um bom emprego, aposentadoria, tudo. E falam mal. E o que é isto, porra? É uma gente de sentimento baixo, tá entendendo? Olha, eu sei que eu só não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa. Né? Não tenho culpa de ser brasileiro, você também não. Peraí, tem mais alguém aí na linha para falar? Obrigado aí pela sua colaboração. Oi, professor. Oi, quem é? É o Alex Brum, sou Cavaleiro do Templo. Alex, tudo bem? Brasil. Tudo bom? Professor, só uma correção. O Espírito Santo sozinho está matando 2 vezes mais do que o Iraque. Eu falo porque eu nasci aqui e leio o material que a Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança divulga aqui pra gente na nossa mídia. Olha só, gente, presta atenção nesse depoimento. Olha o que está falando. Só no estado do Espírito Santo estão matando mais gente do que na guerra do Iraque. E você não vê um debate nacional, você não vê ninguém denunciando a parceria do governo com as Farc, que está documentada. Simplesmente a realidade se tornou proibida no Brasil. Só pode falar de fantasia, como por exemplo, né, o gigantismo moral do seu Lula, as virtudes intelectuais da Dona Dilma e assim por diante. Só se pode falar do que não existe. Pois é, e no Espírito Santo nós temos 3,5 milhões de habitantes só. Então, é até brincadeira, né? 2% da população brasileira, mais ou menos, mata 2 vezes mais que o Iraque.
Olha só. Assim, é uma coisa de, sabe, de cair o queixo, meu Deus do céu. É uma coisa aterradora, isso já virou um genocídio. Mas ninguém está preocupado com isso. Né? O que é uma grande gestão? Ah, aumentou as nossas reservas de capital. Olha que coisa maravilhosa. É que assim, é um raciocínio tão dinheirista, tão baixo. Veja que no tempo da ditadura militar, quando o governo se gabava do crescimento econômico, a esquerda inteira respondia: mas e o desenvolvimento humano? E a cultura? Hã? E o bem-estar das pessoas? Todos eles. Agora mudou. Agora estão eles no governo. E eles usam em seu favor o mesmo argumento que a ditadura militar usava, que é o crescimento econômico, que é 1/3 do que era no tempo da ditadura. No tempo da ditadura, o Brasil chegou a crescer 15% ao ano. Agora cresce 4,6%, né? E sai seus milhares de Paulos Rabelos, que são produzidos a granel, tá certo? Pelas universidades brasileiras, tudo soltando foguete, estourando rojão para celebrar a grande glória dos 4,5%. Agora, olha aqui, você quer ver o que é brasileiro? Teve essa menina aí, Maiara, não sei das quantas, né, que fez uma brincadeira de mau gosto com o nordestino, né? Brincadeira totalmente injusta, porque a culpa da eleição da Dilma não é dos nordestinos, é das maquininhas, não é isso? Que a coisa mais fácil é falsificar voto eletrônico. O simples fato de adotar o voto eletrônico já demonstra má intenção, né? Mas ela fez lá uma brincadeira de mau gosto, o país inteiro está contra ela, todo mundo indignado, todos contra uma, não é todos contra um, é todos contra uma. Olha quanta valentia, até o pai da menina disse: não, ela foi concebida fora do casamento e eu não tenho relação com ela. Quer dizer, ô desgraçado, tu pula a cerca e depois a culpa é dela? Que cacho de pai é você? Hã? Agora o país, todo mundo valentão contra a menina. Vocês não têm vergonha nas suas caras? O que a menina falou no Orkut não tem a mais mínima importância, esqueçam isso. Agora, quando, né, aparece aí gente dizendo: olha, tem que extinguir a raça branca. Quanta gente não falou isso? Tem que matar todos os americanos. Toda hora o pessoal fala isso, não acontece nada. Agora, ela falou de brincadeira, sem nenhum ódio, tá certo? Pronto, o pessoal todo cai matando em cima. Que valentia. Mas olha, é uma vergonha. Ser brasileiro é uma vergonha, é uma coisa que ninguém deveria fazer. Se você é brasileiro, mude de ideia já. Você tá entendendo? Que coisa. Olha aqui. Por não quiser proibir, né, o livro do Monteiro Lobato, Caçadas de Pedrinho, porque tem uma imagem, né, onde ele fala da tia Anastácia, que é o personagem que ele trata com o maior carinho, tia Anastácia. Tem lá parece que ela subiu no barril como uma macaca. Ah, isso é racismo! É o Adolf Hitler, ele quer matar todos os pretos, né? Tem que proibir isso, tem que queimar os livros dele em praça pública. Porra, até o Aldo Rebelo, que é mais comunista do que Lenin, protestou contra uma porra dessa. Até ele está escandalizado. Aí, parabéns, Aldo Rebelo. Eu sempre gostei de você, você é um homem bom, eu sei que você é um homem bom. Eu não sei como você continua no PCdoB. Um cara como você no PCdoB, meu Deus do céu, é como um santo dentro de um bordel, você tá entendendo? O que tu tá fazendo nessa coisa? Sai daí, homem, porra! Né? Você sempre, eu já vi você tomar posição em muitas coisas, sempre. Eu achei que você foi um cara muito honesto e, na maior parte dos casos, muito realista. Agora, esse negócio de ficar no PCdoB, cara, não dá. Porque a turma do PCdoB é tudo politicamente correto, né? Tudo fica lá, fiscalizando, policiando figuras de linguagem. E figuras de linguagem de um grande escritor que, ó, Monteiro Lobato não é por nada, o sujeito escrevia pra caralho. Desculpa, perdão da expressão. Porra, eu leio, não a literatura, eu vou confessar pra vocês uma coisa, eu, ao contrário de todos os brasileiros, eu jamais li um livro de literatura infantil do Monteiro Lobato. Mas eu li Negrinha, li Europeus, li O Presidente Negro, li um monte de livros do Monteiro Lobato, a literatura adulta dele. E é um estilista assim, de primeiríssima ordem, como hoje é inconcebível. Impossível no Brasil ter um escritor como aquele, né?
E eles vão se pegar logo no Monteiro Lobato, meu Deus do céu. Puta vida. Né? E é uma coisa impressionante. Agora, olha aqui, o Hélio Gaspari de vez em quando, né, acerta. Diz ele, Dilma ampara um lance de estelionato. Dizendo, durou exatamente 3 dias a lorota da redução da carga tributária propalada pelo governo e pela oposição durante a campanha eleitoral. Dilma Rousseff foi eleita no domingo e na quarta-feira, docemente constrangida, disse que tenho visto uma mobilização do governador para recriar o imposto do cheque, a falecida CPMF, derrubado pelo Congresso em 2007. Se ela acreditar no que dizia quando pedia a voto, anunciaria essa disposição de barrar a criação de um novo imposto. No entanto, ela disse, não pretendo enviar ao Congresso a recomposição do CPMF, mas não posso afirmar. Né? Esse país vai ser objeto de um projeto de negociação com os governadores. Quer dizer, que negociação? O negócio já foi derrubado pelo Congresso, porra. O que ela quer dizer é o seguinte, vai voltar a CPMF, sim. Então, ó, pô, já começou, durante toda a campanha a mulher mentiu, fingiu, né? E esconderam o passado dela, tá lá o processo do assalto ao cofre do Adhemar, tá lá, proibido, ninguém pode ver. É gozado que a mulher, ao mesmo tempo, ela se gaba do seu passado de terrorista, mas ao mesmo tempo o governo esconde o passado. Que merda é esta? Hã? Se você se gaba do negócio, então tem que exibir para todo mundo, porra, né? Se foi tão maravilhoso quanto você disse. Agora, é claro que não foi maravilhoso, merda nenhuma. Por quê? Onde foi parar esse dinheiro? 2 milhões de dólares na época equivale a 20 ou 30 milhões de dólares hoje. Né? O que fizeram com o dinheiro? Não tem que prestar conta, não? E só porque vocês assassinavam as pessoas, você tem o direito de gastar o dinheiro que você quiser, do jeito que você quiser? Né? Agora ainda tem mais esta, porra. O pessoal circulou pela internet uma certidão de nascimento búlgara da Dilma Rousseff. Né? Falei, bom, precisa investigar isso. Alguém foi investigar? Não. É proibido investigar. Se é proibido investigar até a vida adulta da Dilma Rousseff, né, como terrorista, quanto mais proibido não será investigar o seu nascimento. Então nós temos aí um Obama de saias. Né, a mulher cuja vida é secreta. Ninguém pode fazer, não pode fazer pergunta. Porra, por que esses jornais todos não têm vergonha na cara, não mandam alguém para a Bulgária para investigar essa porra? Vai ver se o documento existe mesmo. Porque se ela nasceu na Bulgária, não pode ser presidente do Brasil e a eleição dela não vale nada. Por si mesmo, quer dizer, pelo simples uso maciço da máquina estatal como instrumento de propaganda, a eleição já não vale bosta. Né? Agora, se a mulher nasceu na Bulgária, então é abaixo de bosta. E ninguém quer investigar, ninguém quer saber. Não, é proibido. Só que acontece o seguinte, na Bulgária o pessoal está tudo comemorando e dizendo que tem uma búlgara na presidência do Brasil. Né? Aqui, daí no Estadão. Né? Cidade de Gabrovo está lá comemorando. Porque eles a consideram búlgara. Por que eles consideram búlgara? Né? Você vê, quando o general Ernesto Geisel, que era descendente alemão, foi eleito, teve festa na Alemanha? Não, porque ele não é alemão, ele nasceu no Brasil, descendente de alemão. Né? Eu mesmo sou descendente de alemão e português, misturou os dois. Tá certo? Então, qualquer coisa que eu faço, vou fazer. Né? Se eu for eleito presidente, vou fazer festa. Ah, tem um português da presidência do Brasil, tem um alemão na presidência do Brasil. Que palhaçada é essa? Se fazem festa e dizem que ela é búlgara, meu Deus do céu, é um sério indício de que aquele documento significa alguma coisa e, no mínimo, tem que ser investigado. Tá certo? Mas a imprensa no Brasil existe apenas para encobrir. Então eu digo para vocês, não leiam jornais brasileiros, os grandes jornais. Né? Vão para a internet, busquem diretamente da fonte. Tá certo? Reforce as pessoas que estão tentando investigar e descobrir as coisas por sua conta própria. Né? Espera aí, tem mais alguém na linha aí? Alô? Não, não, não. Agora aqui, depois da eleição, aqui, depois de tudo que o Papa falou, né, de que é obrigação dos bispos combater qualquer movimento político que favoreça a legalização do aborto, depois da eleição, se está se divulgando aí
um texto no tal de Dom Luiz Carlos Excel. Ele tem o nome do programa de computador, Excel. Bispo diocesano de Caçador, puxando aqui o saco da Dilma, né? E tentando torcer as declarações do Papa para dizer que é perfeitamente legítimo votar no PT. Que merda é essa, porra? Veja, a obstinação no erro, quando você já tem a verdade na mão, é um pecado contra o Espírito Santo. Segundo, apoiar movimentos pró-comunistas implica a sua excomunhão automática. Então, ó fiéis brasileiros, vocês aí têm tanto advogado no meio de vocês, tem gente que é versada em direito canônico, etc, etc. Vocês façam um requerimento ao Papa para ele simplesmente confirmar a excomunhão, lata sentença, a excomunhão automática de seu Excel, né? Sei lá, Excel e outros programas de computador. Né? Agora aqui, ó. É a Maiara Petruso, o nome da menina que eu falei. Né? Você vê que uma menina fala no Orkut contra, né, os nordestinos, é sinal de que existe uma epidemia racista, um genocídio em preparação com os nordestinos. Cuidado, nordestino, a Maiara vai matar todos vocês, porra! Se não é essas pessoas heróicas, como esse filho da puta do pai dela, e mais toda a mídia e os políticos, tá? Ela já teria matado todos. Quer dizer, que maluquice é essa, meu Deus do céu? Né? Vão desgraçar a vida da menina e ainda vão se achar muito heróicos por isso. Você vê que a medida moral do brasileiro é uma coisa que baixou, sabe, abaixo de animal, abaixo de animal. Peraí, tem alguém aí. Alô? Alô? Sim. Alô? Sim. Quem é? Boa noite, professor. Boa noite. Daniel, falo de São Paulo. Daniel, São Paulo, tudo bem? Queria saber se existe contradição entre ser maçom e católico, qual é a posição? Não, contradição lógica não existe. O que existe é uma proibição formal dos papas que vem desde o século XVIII. Então, se você é católico, você não pode participar da maçonaria. Agora, no Brasil, sempre houve católico maçom. Inclusive, eu vi eu li uma correspondência entre o René Guénon, que era o maior conhecedor, provavelmente o maior conhecedor de maçonaria no mundo, e o tradutor dele, Fernando Guedes Galvão. E o Fernando contava para ele que no Brasil, no tempo da colônia, do império, estava cheio de padre maçom, bispo maçom, cardeal maçom. E o René Guénon caiu de costas, porque ele disse, olha, isso aí nunca aconteceu no mundo, isso só aconteceu na França durante um breve período, durante a Revolução, houve uma certa mescla, né, de católicos e maçons. Isso nunca aconteceu, esse é um negócio que só acontece no Brasil. Mas no Brasil, como dizia o meu amigo Andrei Plecho, que foi ministro das Relações Exteriores da Romênia, no Brasil ninguém tem obrigação de ser normal. Isso é um país de maluco, onde o cardeal vai lá, entra na maçonaria, não percebe que está fazendo nada demais, não percebe que já está excomungado. O cardeal entra para o Partido Comunista, tá certo? E também não percebe que está excomungado. Ninguém percebe nada nessa porra. Esse é o país onde parece que está todo mundo bêbado ou drogado, né? Então essas situações irregulares nem sempre implicam uma culpa subjetiva. Quer dizer, o indivíduo está objetivamente fazendo uma coisa que está errada. Quer dizer, ele como católico não pode entrar na maçonaria. Mas subjetivamente ele não sabe, ou ele não sente, ou não percebe. Então é a confusão, é a meleca geral, você está entendendo? Agora, isso não quer dizer o seguinte, isso não quer dizer, vamos dizer, que a maçonaria seja uniformemente um órgão destrutivo, letal e anticatólico. Não é. De fato não é. Você estudando objetivamente, você vê que dentro da maçonaria você tem correntes pró-católicas e anticatólicas. Tá certo? Então, organizações do tamanho da maçonaria não tem como ser julgadas em bloco. Tá certo? Inclusive, você vê, este país aqui foi fundado por maçons, né? E é ao mesmo tempo o país, provavelmente o país mais religioso do mundo. É isso? E não há aqui conflito, pelo menos conflito aberto entre maçonaria e igreja católica. Não tem.
Mas de qualquer modo não deve entrar, não. Pergunta para o seu bispo. Agora, o bispo também não sabe merda nenhuma. Você vai perguntar, bispo, como é a doutrina católica? Ele diz doutrina o quê? Doutrina católica. Deixa eu liguei. Ah, já ouvi falar. Você foi falar para o bispo, ele também não sabia? Deixa eu liguei pro senhor. Saber. Então eu estou lhe dando a informação. Desde o século XVIII, os católicos estão proibidos de filiar-se à maçonaria. O que não quer dizer que você tem que sair pela rua batendo em maçom, falando mal de maçom, porque tem muita gente boa lá. E note bem, a República no Brasil existe graças a uma aliança que foi feita entre a Igreja Católica e uma seção da maçonaria que estava descontente com o imperador, que também era maçom. É? E qual seria a base assim, da igreja dessa proibição? Ih, rapaz, isso aí é muito complicado para eu te explicar agora, mas em última análise, o que se afirma ali é que, no fundo, a maçonaria tem uma doutrina que diviniza o ser humano, no lugar de Deus. Mas isso não quer dizer que todos os maçons deem a sua adesão a essa doutrina. Tá certo? Tem muito maçom que está lá e não está sabendo qual é a finalidade última da coisa. E esse negócio, como a maçonaria tem um lado meio secreto, pelo menos discreto, uma loja não sabe o que a outra está fazendo e o negócio é um saco de gato, no fim das contas. Né? Esse negócio de você achar que a maçonaria controla tudo, esses caras que acreditam, né, poder secreto e tal. Bom, claro, existem poderes secretos, mas eles não são tão coerentes e tão unificados quanto o pessoal imagina, né? Então é isso, peraí, tem outra pessoa aí na fila para falar. Obrigado pela sua participação. Alô? Alô, quem é? Alô, olá? Eu? Alô? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Bom, aqui é o Luiz de Minas Gerais, Luiz de Minas Gerais, tudo bem? graças a Deus. Queria perguntar para o senhor uma coisa. O senhor já reparou, como morou no Brasil, óbvio que está morando na América, eu queria identificar de onde que vem uma certa coisa. São feitos na América, produtos e tal do mercado, são feitos para cuidar. Aqui no Brasil, as coisas são feitas para quebrar, já reparou isso? Ah, mas a diferença é brutal, meu filho, brutal. Porque aqui, se você compra um produto e ele não funciona, olha, aqui tem um negócio chamado return. Qualquer artigo que você devolva, a loja tem que aceitar na mesma hora sem discutir. No Brasil não tem isso, meu filho. Você experimenta, compra um aspirador de pó, não funciona, vai lá devolver. O cara vai mandar você, vai para a justiça. Vai levar 3 anos para você ter a porra do aspirador de pó de volta. Se tiver. Então, o Brasil é o total desrespeito pelo consumidor, mas total. Mas eu fico meio abismado como as coisas são feitas para quebrar. Mas é feito para quebrar, para você comprar outro. Eu estou falando, veja, empresário no Brasil é tudo picareta, meu Deus do céu. Cara sério que faz um produto porque confia no produto. Olha, eu já trabalhei em revista de administração de empresas, conheço milhares de empresários. Você achar um cara sério no meio disso é muito difícil. Quer dizer, mas é a formação moral inteira do brasileiro que está errada desde a infância, desde a educação doméstica. As pessoas gostam de fazer sacanagem, gostam de enganar o próximo, tem uma satisfação, tem um prazer, elas se sentem superiores quando enganaram o outro, porra. E acham que você ser honesto é você ser ingênuo, é ser bobo. Parece que é só no Brasil que parece isso. Não, não é assim. O produto chinês é muito pior. Né? Mas o que acontece é que na China, os coitados trabalhadores ganham $30 por mês para trabalhar 10 horas por dia, 10, 12 horas por dia. Então faz aquela merda que é para quebrar na semana seguinte. Olha, eu outro dia comprei um sapato chinês, o sapato custava $8. Falei, pô, $8 tem que comprar. Usei aquilo 2 dias, me deu um chulé que o quarteirão inteiro fugia da minha pessoa. Você tá entendendo? Ficavam com nojo de mim, porra, por causa do sapato chinês. É claro que joguei fora. Nunca mais compro um sapato chinês. Agora, a indústria chinesa é tudo do governo e a indústria é feita para explorar o trabalhador e explorar o consumidor, cuspir nas caras dos dois e ainda rir deles. E o Brasil está seguindo os passos da China.
eu quero saber onde nós vamos parar quando nós vimos for administrar essa Copa do Mundo que está chegando e as Olimpíadas. Aí esse país vai se virar aqui. Ah, vai ser uma maravilha. Vai ser as Farc e o PCC matando todo mundo na rua, vai ser uma delícia. O buraco do Brasil vai aumentar ainda mais. Vai arrastar todo mundo. Cuidado com esse negócio de buraco, porque o buraco é do povo, né? Então, olha aqui, pelo menos na parte de ciência, de vez em quando a Folha acerta. Publicou aqui um negócio dizendo que numa revisão científica recente, feita pela Universidade de Oxford, não se comprovou nenhum benefício trazido pela maconha, mas uma infinidade de malefícios: dependência, bronquite crônica, insuficiência respiratória, aumento do risco de doenças cardiovasculares, câncer no sistema respiratório, diminuição da memória, ansiedade, depressão, episódio psicótico e, por fim, um comprometimento do rendimento intelectual da pessoa. Mas é óbvio, meu filho conversa que todo maconheiro é um idiota. É um idiota autofabricado. Você pega uma pessoa inteligente, normal, dá a maconha para ele, e 3 anos o cara está idiotizado, falando só bobagem. Ou seja, está pronto para ingressar na Academia Brasileira de Letras e ganhar o prêmio Jabuti. Tá certo? Então, ó, agora, o curioso é o seguinte, é que os defensores da liberação da maconha e da cocaína são os mesmos que promovem a campanha antifumo, dizendo que o cigarro mata, etc, etc. Ó, meu filho, eu nasci com doença pulmonar grave. Grave. Fiquei 7 anos mora de um mora. Depois sarei, comecei a fumar com 14 anos de idade. Quer dizer, estou fumando há meio século. Tá certo? Já devia ter morrido. E não fumo pouco, não. Então, eu seria um candidato, né? Agora, todos os meus conhecidos não fumantes, todos já tiveram 3, 4 infartos, estão cheios de ponta de safena até no cu, né? E eu estou aqui impávido colosso, esperando, cadê a porra do infarto que não vem? Né? E aqui, ó, danos no cérebro são expressivos também para o usuário leve de maconha. Claro que é. Agora, o José Serra, ai meu Deus do céu, esse cara não tem conserto mesmo. Ele foi lá na França, né, para dizer que o governo Lula é um governo populista de direita. Então o que aconteceu? A turma da esquerda vaiou e a turma da direita também, porque isso é uma besteira, né, bipartidária. Quer dizer, os dois lados sabem que isso é uma bobagem, né? Então alguém levantou lá e um menino mexicano, por que não te callas? Olha, já devia ter feito essa pergunta durante a campanha, porque só falou besteira, né? Ô Zé Serra, vai pra casa, porra. Você liquidou com o seu partido, você não percebeu, não? Você se impôs como candidato, né, tirando o lugar de candidatos muito mais promissores por causa da sua vaidade. Você quer ser presidente porque quer, porque quer, porque quer, porque sua mãe disse que você ia ser presidente quando crescesse, né? Agora, a puxação de saco no Brasil, vem aqui, a Dilma foi eleita, no dia seguinte, aqui, capitão apontado por Dilma como torturador é denunciado na justiça. Foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Ora, o que o pessoal do Ministério Público não faz para puxar o saco de uma presidente, né? O processo está lá rolando faz anos, não deu nada, o inquérito está lá, não deu nada durante anos. Ah, ela foi eleita, agora tem que denunciar a porra do capitão. Né? Agora, aqui, me manda uma entrevista de um tal de Paulo César Carbonari, conselheiro nacional do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, né? E ele dizendo aqui que não, nós estamos fazendo grandes avanços nos direitos humanos, que a direita sempre odiou os direitos humanos, sempre combateu os direitos humanos. Meu filho, peraí. Eu vou falar de um negócio chamado Anistia Internacional. Sabe por que foi criada a Anistia Internacional? Foi por causa das denúncias do que os comunistas, seus amigos, estavam fazendo nas prisões da Romênia. O negócio ficou tão escandaloso, eram episódios tão sangrentos, que se criou esse organismo para investigar isso. Claro que depois os comunistas se infiltraram na própria Anistia Internacional. Tá certo? E, em matéria de abuso de direitos humanos, meus filhos seus, esses governos que você puxa o saco, esses governos comunistas, socialistas, são recordistas absolutos de abuso contra os direitos humanos. Né? Vai ver agora mesmo,
o que está acontecendo em Cuba. Tem gente lá presa o tempo todo, tem centenas de presos políticos, sem direito de defesa, sem processo, sem punição. E você vai falar que a direita não gosta de direitos humanos? Ah, vai tomar no olho do seu cu. Vai ser mentiroso na casa do caralho, porra. Não vou discutir respeitosamente com você, não. Mentiroso e vigarista eu não respeito, porra. Você está mentindo. Está mentindo. E ainda fala de desinformação. Ademais, a própria imprensa, de modo particular a Rede Globo, não somente se limitou a divulgar, ela pautou o posicionamento. Isso foi a partir de uma reportagem veiculada no Jornal Nacional, fazendo referência ao capítulo sobre a democratização da comunicação, que as entidades empresariais reagiram, visto que a reportagem, com a posição contrária a alguns aspectos do Plano Nacional de Direitos Humanos, foi na noite anterior ao dia em que a associação... Quer dizer, escuta, quando a Rede Globo inventou aquela mentira, né, do Caco Barcelos, acusando as Forças Armadas de ter forjado um acidente para encobrir o assassinato de 2 terroristas, você protestou? Hã? Você não protesta. A Globo puxa o saco, mente a favor do PT durante anos, encobre, esconde a existência do Foro de São Paulo, você não reclama. De repente tem uma virgulinha que você não concorda, você diz, a imprensa é direitista e está contra nós. No mínimo, vocês são ingratos, porra. Aqui. Acabou a eleição. Vocês lembram que durante a campanha, você dizer que o PT era abortista era difamação. Acabou a eleição aqui. No dia seguinte, saiu decreto do governo instituindo o termo de cooperação do governo brasileiro com a Fundação Oswaldo do Cruz para legalizar o aborto. No dia seguinte. E quem que eu respeito essas pessoas, meu Deus do céu? Aqui o artigo do Paulo Rabelo de Castro. A geração de 68. Ai, 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 ai. Lula, outro gigante da política brasileira, trouxe de volta, mais que a moeda, a autoestima de ser brasileiro. Olha, mas com esse maravilhoso índice de desenvolvimento humano, com esses alunos tirando os últimos lugares, com essa universidade totalmente destruída, nós estamos orgulhosos mesmo. Estamos orgulhosos do quê? Estamos orgulhosos do seguinte, de que o sujeito conseguiu subir na vida exclusivamente na base do que os outros falavam dele. O Lula não tem consistência nenhuma, não tem conteúdo nenhum, um cara oco, vaidoso, boboca. Mas graças a gente como você, Paulo Rabelo de Castro, ele fica aparecendo alguma coisa. Quer dizer, vocês fabricaram esse personagem, tá certo? E só o bajulam por interesse próprio. Aqui, índice de desenvolvimento humano do Brasil está abaixo da América Latina e inferior do Peru. Puta vida, olha. Olha, acima do Brasil, Trinidad e Tobago está melhor que o Brasil, Uruguai está melhor que o Brasil, México está melhor que o Brasil, Costa Rica está melhor que o Brasil, Peru está melhor que o Brasil, está aí lá embaixo. Olha, logo em seguida do Brasil vem a Venezuela. A Venezuela está um pouquinho pior. Puta merda. Agora, a Ingrid Betancourt, pelo menos, finalmente disse alguma coisa que preste. Disse, olha, o Brasil não pode continuar negando que as Farc são uma organização terrorista. Olha, se vocês querem a prova da parceria PT-Farc, é isso aí, quer dizer, continuamente o governo oficialmente negando que aquilo seja uma organização terrorista que já matou mais de 30 mil pessoas, mantém 7 mil pessoas em cativeiro, porra, gente que não fez nada. Não fez nada de mal, estão lá em cativeiro. Cárcere privado. Como é que você vai recusar a denominação de terrorista para uma coisa dessa? Então tá certo aí, Betancourt. Claro que tem que mudar. Mas não vai mudar, não. Então, peraí, o nosso tempo está aqui acabando. Agora, só para acabar, será que temos mais um minuto? Alguém tem uma proposta de um partido militar brasileiro. E vocês estão loucos? Todo mundo pensa em o que fazer contra essa situação, só pensa assim, partido e voto. Vocês não entendem que antes de ter um partido, ter um voto, você tem que ter 30, 40 anos de trabalho na esfera cultural, você tem que criar uma base sociológica, meu Deus do céu. Quer dizer, que bando de amadores que identificam política com eleição. É um conceito tão infantil de política.
Né? A política é o jogo do poder em todas as suas esferas. E só vale a pena você concorrer numa eleição quando você já tem poder. O PT sabe disso e é por isso mesmo que ele está no poder agora, que ele está no governo agora. Mas o pessoal da direita não sabe. Criar mais um partido para quê? Olha, criar partido é uma coisa dificílima. Está aí o pessoal, né, do Partido Federalista que está há 30 anos tentando se registrar, não conseguiu até agora. Vocês vão começar com outro? Meu Deus do céu! Né? Então, aí é que está. Então, Obama pode ir para a Índia seguro de que os cocos não vão acertar a sua cabeça oca, né? Porque periga de quebrar o coco. Quer dizer, o Obama agrediu um coco a cabeçadas. Pá! Então, até a semana que vem. Muito obrigado.